Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, suas amigas. Comente, deixe seus comentários. Se tiver alguma dúvida, coloque. Se tiver alguma crítica a fazer, seja bem-vinda. Ou seja bem-vindo, né? A crítica é bem-vinda. Muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus nos envolva todo o seu lar, envolva seu ambiente de trabalho, seus familiares e o seu trajeto para o trabalho. Afinal, nós precisamos sempre das bênçãos celestes para o nosso bom desempenho, mas precisamos estar vigilantes para construirmos o nosso mundo íntimo com a fortaleza do amor que a misericórdia divina espera de nós. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Atos, capítulo 8, versículo 31. A doutrina espírita vem fazer exatamente isso. Nos ensinar a ser cristão. Nos mostrar um novo caminho, uma nova porta para a redenção de nossas almas. Ao começarmos a trabalhar o nosso íntimo, ao começarmos a trabalhar os nossos sentimentos, ao começarmos a fazer valer os nossos bons ideais de amor, então começaremos a edificar o bem em nossas vidas. E ao edificarmos o bem aqui nesta vida, estamos edificando também para o mundo espiritual. E esse versículo deixa bem claro para nós: como poderia eu entender se alguém não me ensinar? Está explicando o Evangelho, embora de uma forma muito singela, como a gente explica, e também as obras espíritas, mas para dar uma base, um norte para aqueles que às vezes estão começando agora. Por isso, esse nosso estudo, e que possamos ser úteis ao caminho do bem, aos caminhos do amor e ao esclarecimento das vossas almas, para que todos nós estejamos trilhando o caminho certo com Jesus. E Emmanuel traz para nós o seguinte esclarecimento: desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Por mais que a gente tente ver as coisas ruins acontecendo, por mais que a gente tente ver os desastres, as catástrofes, mas tem a luz da compaixão, a luz da solidariedade, a luz do amor cristão, envolvendo os corações humanos para o crescimento espiritual. Nos momentos difíceis, desperta em nós a compaixão, a angústia de ver tantas pessoas sofrendo. Isso nos leva a começar a aprimorar os nossos sentimentos para uma manhã de luz e de amor. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores dos princípios sagrados. O princípio sagrado, em gradação necessária àquele estágio evolutivo, foram sendo espalhados pelo seio da humanidade. Por mais que alguns tentassem fechar as portas dos conhecimentos espirituais para as massas, mas a luz ia sendo lançada parcialmente, passo a passo, para a grande redenção de todos nós. Por mais que alguns tentaram impedir o crescimento moral e espiritual da humanidade, ela foi crescendo a passo tão necessário para a redenção dos espíritos. Logicamente, se o trabalho tivesse sido mais bem feito na base, hoje estaríamos em uma condição bem melhor, mas também hoje estamos tendo a oportunidade de trabalho para sedimentar o amor nos corações humanos com o pouco que foi feito no passado. E muitas das vezes, o empecilho do passado foi colocado por nós mesmos. Portanto, abramos nossos corações ao amor, à solidariedade e estejamos dispostos a trabalhar na edificação do bem, na construção de um mundo melhor amanhã. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. E o trabalho fraternal, a cooperação fraterna entre os irmãos em Deus, em Cristo, como queiram, é o passo fundamental para a nossa redenção, para a nossa iluminação interior, para o nosso crescimento. Façamos então das nossas oportunidades, façamos então das nossas disposições íntimas, procurar crescer em orientação com Jesus, para sedimentarmos as forças do amor, para sedimentarmos as luzes sagradas do bem, da fraternidade e da paz. Que sejamos aqueles que
hoje, amanhã e sempre, sejam edificadores da luz, edificadores do amor. Trabalhemos, meus irmãos, minhas irmãs, para que as bênçãos sagradas do Evangelho estejam sempre presentes em nossas almas, estejam sempre presentes em nosso caminhar, para que possamos, assim, estabelecermos o contato íntimo conosco mesmo e procurarmos crescer em luz e entendimento, para que o amor divino resplandeça sempre em nossa caminhada. Mas a caridade é uma das portas sagradas para a nossa iluminação, uma das portas sagradas para que nós adentremos o portal dos seres de luz, porque quando já dedicamos o nosso momento de trabalho ao nosso semelhante, é o momento que nós já estamos predispostos a realizar o bem, a edificar a luz e construir a paz. Façamos a nossa parte, façamos bem, façamos a caridade com amor, porque a cooperação fraternal que Jesus pediu para que fizéssemos, para que estabelecêssemos no mundo, é o caminho para a nossa redenção. E nada mais importante, ou seja, nada mais significativo para essa expressão fraternal do que o gesto de caridade, seja com a palavra amiga, seja com a oração pelos que sofrem, seja botando a mão na massa, fazendo a campanha do quilo, fazendo o sopão, colaborando no sopão, colaborando na campanha do quilo, que tem fazer a campanha do quilo e montar as sacolas para fazer, arrumar os mantimentos nas prateleiras, montar as cestas básicas, ou seja, temos uma grande cadeia de trabalho que pode ser feita por vocês cristãos. Basta procurar o local adequado onde ofereçam essas oportunidades de trabalho. E assim estaremos trabalhando, estaremos edificando, estaremos construindo o nosso amanhã, de luz e de paz. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não nos deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. À medida que nós vamos ajudando um ao outro, os próprios colegas de tarefa, ajudando-se mutuamente, nós vamos então começando a crescer, nos aperfeiçoar, e assim vamos nos tornando melhores, vamos nos tornando mais amigos, mais solidários. E quem é solidário não fica solitário. Os que aprendem, ou seja, aqui um detalhe importante, é necessário o auxílio do outro, mas ficar lá esperando que alguém nos auxilie é contraproducente. Então nós temos que começar a colocar as mãos nas massas, ou a mão na massa, começarmos a pedir ajuda. Olha, eu quero fazer tarefa, você sabe me indicar onde eu possa fazer? Eu quero fazer um trabalho social, você sabe me indicar onde eu possa fazer? Tudo isso vai nos impulsionando para que a gente cresça, para que a gente fortaleça e estejamos sempre em condições de sorvermos as bênçãos divinas. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e seguem além, se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Nós só vamos aprender porque alguém já aprendeu e está ensinando para nós. E se falta interesse daqueles que estão ao nosso redor em aprender, caminhemos para frente. Agora, se o interesse é mínimo, que já seja o primeiro passo para o aprendizado, para o despertar da consciência, para o despertar da iluminação. Possamos, pois, abrirmos-nos o coração para que a luz excelsa do amor venha brilhar em nossas almas, para que a luz excelsa do amor infinito venha resplandecer em nossos corações. Por isso, aprendamos a servir a Deus, aprendamos a construir o nosso mundo íntimo, nas forças do amor, do respeito e da solidariedade. Respeitarmos o direito do outro, respeitarmos a condição do outro e até mesmo o desinteresse do outro, mas que estejamos sempre valendo do amor, da compaixão e da compreensão, criando um ambiente de solidariedade para edificarmos a paz em nós e podermos compartilhar com aqueles que estão conosco no caminho. Os apóstolos necessitaram do Cristo que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Então, olha que interessante que o Emmanuel aborda para a gente. Jesus vinha ao mundo como aquele que sabe tudo. Foi o Criador do planeta Terra. Então, o que Jesus deixava de saber? Tudo ele saberia. Mas ele tinha que pegar os ensinamentos daqueles que vieram antes dele,
fazer as explicações, fazer as adaptações para aquele momento e que transcendesse aquele momento para o de hoje. Então, ele respeitou a cronologia do que já existia e modernizou, adaptou, aperfeiçoou para que nós chegássemos ao momento de hoje, entendendo a importância da caridade, a importância de sermos bons. Portanto, é de grande valia e importância esse aprendizado, esse aprimoramento para o nosso crescimento íntimo. Assim como nós hoje estamos aproveitando os ensinamentos dos antigos profetas, de Moisés, de Jesus, de Kardec, de Chico e tantos outros que vieram trazer a mensagem via mediúnica para nós. Nós vamos aprendendo uns com os outros e temos a ajuda dos bons espíritos, dos amigos espirituais que já partiram para o além, mas estão aqui de novo nos apoiando, nos ajudando no empreendimento das verdades eternas do mundo cósmico. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Ali naquele momento, ainda Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, ele tem que ir até Ananias, a quem ele intentava matar, e ia para Damasco para matá-lo. No meio do caminho, a luz resplandecente de Jesus cega-lhe toda-lhe a visão. E Saulo de Tarso tem que ser conduzido então até Ananias, e Ananias cautelosamente vai sedimentando o evangelho naquele coração, vai sondando-lhe a alma, e apesar de Jesus falar com Ananias, pode curá-lo, Ananias cautelosamente foi vendo até onde ele ia, realmente a transformação de Saulo, até quando Saulo estaria pronto para ser curado e receber então as bênçãos de a partir dali ser cristão, prudentemente. Seja mansos quanto as pombas e prudente quanto a serpente. Aí Ananias cura Saulo, a partir daquele momento ele vai fazendo todo o seu trabalho íntimo para se transformar em Paulo, o grande pregador e divulgador do Evangelho, aquele que sedimentou o Evangelho nos corações gentios. Apesar das lutas, das dificuldades, das pedradas, das chibatadas que tomou, das prisões que encarou, dos riscos que correu pelos caminhos com salteadores, com animais ferozes, e lá estava Paulo trabalhando pelo Evangelho, levando o Evangelho em todos os caminhos. A quantidade de quilômetros que Paulo andou a pé pela península da Anatólia, onde hoje é a Turquia, é gigantesca. São milhares e milhares e milhares de quilômetros. Ele fazia tudo a pé. Ainda carregava seus apetrechos, sua barraca e seu tear para ele ganhar a vida, fazendo os tecidos, os trabalhos manuais que ele fazia. Observemos o versículo acima, extraído de Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Quando diz que Filipe estava tranquilamente despreocupado na sua tarefa, no seu dia a dia, e um anjo lhe aparece, isso chama-se mediunidade da vidência, e o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. Então, a mediunidade da clareaudiência. Então, já temos duas. Ele viu o anjo, ouviu o anjo, e o anjo pede que ele vá. Aí nós temos a mediunidade da obediência, da disciplina, do respeito pelos superiores. E ele vai, encontra no caminho alguém que estava precisando de ser esclarecido. E a mediunidade do esclarecimento para, esforçando-se mutuamente, entenderem a lei. Então, aqui já temos 4 mediunidades. Para quem diz que não tem mediunidade na Bíblia, só nessa explicação do Emmanuel já nos traz 4. A mediunidade da clarividência, da clareaudiência, da disciplina e o respeito e da solidariedade, do esforço de se ajudar. Porque também é nascida da sintonia com os bons espíritos e está no Livro dos Médiuns, que a função dos espíritos é nos ajudar a melhorar moralmente. Precisamos, assim, abrir os corações para captarmos essas intuições, esses bons pensamentos. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. E aí
vem aquilo que é de extrema importância para nós. O homem estava na estrada deserta, mas ele não estava abandonado, porque sempre vai passar um mensageiro do Cristo para nos socorrer nessas estradas, levar a luz que iluminará nossos caminhos dali para frente, a luz do entendimento, do conhecimento, a luz do saber, discernir o certo do errado, o bem do mal, o bom do ruim, porque o Evangelho é uma luz que ilumina nossas consciências. E estudar o Evangelho é um momento de conscientizar a consciência. É um momento de abrir nossa consciência para entendimentos superiores. E se estudar o Evangelho dá luz para nossas almas, a prática do Evangelho nos ilumina para a eternidade. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender, com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. O homem que não conseguiria entender era, então, alguém que trabalhava como superintendente dos tesouros da rainha etíope. Se ele queria entender a lei, ele ia ser mais justo. Se ele queria entender a lei, ele ia ser aquele que serviria melhor. E ele estava na beira da estrada como um mendigo, carente das luzes do ensinamento de Jesus, dos ensinamentos divinos, carente da luz do bem e do amor. Quando eu disse que estudar o Evangelho ilumina nossa alma e praticar o Evangelho ilumina nossa alma para a eternidade, essa frase é do nosso irmão Cirilo de Ávila. E estudar o Evangelho em momento de conscientizar a consciência é uma frase do nosso irmão Yaakov. É importante que a gente esclareça, porque nós não podemos nos apropriar das ideias dos outros. Podemos sim usá-las, mas esclarecendo a quem pertence. É também um ato de caridade e respeito, tanto às leis dos homens quanto às leis de Deus. Por isso, saber ensinar, saber esclarecer. Isso aquele homem estava ávido de aprender, estava ali se portando como uma pessoa muito simples à beira da estrada, na busca de que alguém os esclarecesse da lei do amor, que é a lei divina. Mesmo sendo uma grande autoridade no país dele, a responsabilidade nossa de procurarmos esclarecer a todos aqueles que estão no caminho conosco. Ao chegarmos para alguém e levarmos um versículo que seja do Evangelho, mas que ele possa refletir, talvez aquele mendigo tenha sido outrora um rei, que precisa esclarecer a sua consciência para equilibrar-se, dominar seus conflitos, educar sua mente, evangelizar seus sentimentos, suas emoções, para os grandes empreendimentos do porvir. E se nós negligenciarmos essas oportunidades de esclarecer e ensinar, quem irá fazê-lo? Além disso, ele ia de carro, Filipe a pé. E um detalhe importante, né? Aquela pessoa que estava como um mendigo na beira da estrada era um mordomo mor. E ele estava de carro. Mas estava na beira da estrada mendigando a luz do entendimento. E se nós procurássemos esclarecer essas pessoas de hoje com a luz do entendimento superior, será que eles mudariam? Será que eles agiriam de uma forma diferente? Certamente que sim. Porque quando nós estamos esclarecendo pessoas, também em torno deles tem espíritos. E ao esclarecermos espíritos, estamos levando ensinamentos sagrados para muitos corações, para que saiam das trevas da ignorância e busquem o resplandecente sol de uma manhã de luz. Cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Aprendamos a colaborar ensinando. Aprendamos a colaborar, às vezes ensinando com um simples gesto, mas um gesto de amor e de solidariedade. Aprendamos a colaborar e ajudar a entender, fazendo bem e, quando possível, através das palavras amigas e confortáveis. E a doutrina espírita nos traz um manancial de livros que nos esclarece, que nos explica, e, acima de tudo, um manancial de luz, que nos impulsiona para o amanhã resplandecente de amor. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Uma fonte de luz para nossas almas, uma fonte de iluminação para os nossos corações. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que irão te iluminar os caminhos, fortalecer a sua alma
para que você esteja em condições melhores ao retornar para o mundo dos espíritos. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo, para que consigamos estabelecer os grandes empreendimentos do nosso processo evolutivo, para crescermos para Deus, com Jesus e por Jesus.